meus amigos, vocês precisam ver isso. Jornal Nacional batendo na Globo por 5 minutos, quem diria? No final a gente volta para dar aquelas colocações, beleza? Inscreve no canal, curte e comenta. O Lula não deve ter passado o Pix para a Rede Globo esse mês. Eles estão revoltados. Pela segunda vez, em 2 semanas, o Jornal Nacional dedica uma extensa parte do seu programa para esculachar o filho do Lula, que está envolvido no esquema do roubo dos velhinhos. Não, isso aqui não existe. Que dia que você ia ver? Que dia que você ia imaginar uma coisa dessas? A Globo, que nunca ganhou tanto dinheiro do governo como está ganhando agora. Eu acho que até a Globo já encheu o saco do Lula, né? Um produto vencido realmente. Bom, a Jornal Nacional dedicou 5 minutos. Eu vou te mostrar só a primeira parte, porque a segunda parte é o advogado dele tentando defender o cara, que é uma vergonha. 5 minutos mostrando como que o Lulinha está ligado ao esquema do roubo do INSS, tá? O filho do Lula facilitou o roubo, o assalto a milhões de aposentados no Brasil, tá? Escuta isso aqui, vamos lá. A Polícia Federal investiga se dinheiro desviado do INSS ajudou a pagar viagens do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo. A investigação da PF tem como um dos focos uma agência de viagens que já foi usada pelo empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula, conhecido como Lulinha. A suspeita surgiu quando os investigadores da PF notaram uma coincidência entre repasses de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, a empresa de uma amiga de Lulinha, e pagamentos feitos por ela a uma agência de viagens. Na mesma época em que o empresário repassou mais de R$1 milhão para Roberta Luchinger, ela pagou R$640 mil para a agência. Ao todo, investigadores da Polícia Federal encontraram 5 pagamentos do careca do INSS para Roberta de R$300 mil cada. Lembrando, os delatores falaram que ele estava pagando para o filho do rapaz, que era o Lula. Só que ele não pagava diretamente para o Lula. Ele passava esses R$300 mil para essa Roberta Luchinger, e a Roberta Luchinger ia até a Europa e pagava o filho do Lula, só que não numa conta do Brasil, obviamente, para não deixar rastro. Um total de R$1,5 milhão entre novembro de 2024 e março de 2025. Segundo a Polícia Federal, em uma mensagem apreendida, Antônio Camilo faz referência à necessidade de se fazer mais uma parcela de pagamento de R$300 mil. E ao ser indagado pelo ex-sócio Milton Salvador acerca de quem seria o destinatário dos valores, Antônio Camilo responde: o filho do rapaz. Eles têm esses códigos, né? Lembra do amigo do meu pai? Era se referente ao Toffoli, né? O amigo do meu pai era o Odebrecht, né? Marcelo Odebrecht, e o amigo do meu pai era o Toffoli. Lembra disso? Tá. Em seguida, Milton junta uma Agora é o filho do rapaz. Mensagem dirigida a Antônio Camilo, comprovando o pagamento de R$300 mil para RL Consultoria e Intermediações Limitada, quantia que seria destinada, pelo sentido das mensagens, segundo as investigações, ao filho do rapaz. Então, esse era o trajeto, o caminho do dinheiro. Os R$300 mil que era a mesadinha do Lula pelo roubo dos velhinhos, dinheiro roubado dos velhinhos, tá? Dos aposentados. Era passado para essa empresa e dessa empresa era passada para ele. Os donos da RL Consultoria são Roberta Luchinger e o pai dela, Roberto Luchinger. A PF quer saber agora quem é o filho do rapaz. Em depoimento à PF, um ex-funcionário do careca do INSS afirmou que ouviu do empresário que ele pagava uma mesada de R$300 mil para Lulinha. Na verdade, foram 2 funcionários do careca que diziam isso. A defesa de Lulinha nega. Durante a análise da quebra do sigilo bancário de Lulinha, a PF não encontrou pagamentos do careca do INSS. Que é onde eu explico. Eles não estavam... Obviamente, Lula não estava usando sua conta no Brasil. Ele abriu contas, ele abriu uma empresa de fachada lá em Portugal, parece, né, na Espanha, chama empresa de gaveta, para poder receber o dinheiro sem passar pela sua conta física aqui no Brasil. Então o dinheiro era mandado para a Europa, por isso que ele foi para lá, para poder ter acesso a esse dinheiro. Gente, vocês têm noção disso? Imagine uma coisa dessa acontecendo com um dos filhos do Bolsonaro. O mundo ia desabar.
Mas está acontecendo com o filho do Lula. A gente falava, o Bolsonaro avisou, né? Vocês têm certeza que vocês querem colocar um cachaceiro de volta à presidência? Vai dar merda. A gente só não imaginava que seria uma merda tão podre como essa que a gente está vendo agora. E o próprio ministro André Mendonça já mandou recados por aí dizendo que vai até o fim, inclusive que não tem medo de que a eventual investigação avance para dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que o Supremo ele é uma casa dividida ali em alas, né? Você tem uma ala mais, digamos assim, mais voltada para a autopreservação. Você tem ministros que acham que é preciso que a corte mude de postura, né? O próprio presidente Edson Fachin, famosamente, propôs o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal recentemente. Então tem todo esse debate interno ali entre eles. Hoje, na sessão do Supremo, foi super interessante, Andresa, a rasgação de seda entre os ministros. Assim, o ministro Gilmar Mendes fez um elogio enternecedor, até chegou até a chorar, né, lacrimejar ali ao descrever a atuação do seu colega Alexandre de Moraes. Então isso mostra que existe realmente uma divisão na corte entre os que acham que a corte precisa mudar de atitude, precisa rever os seus procedimentos, e os ministros que querem dobrar a aposta e insistir na autoproteção dos integrantes da corte, né? Hoje completou-se 9 anos da presença do ministro Alexandre de Moraes ali no Supremo. Acho que teve uma comemoração ali por conta disso, e realmente foi uma reunião ali de rasgação de seda entre eles. Todo mundo é lindo, maravilhoso, mas nem tanto, porque realmente o Supremo está dividido, e é muito emblemático que esse momento, né, nós que nos amamos tantos, foi feito hoje, é quando o Daniel Worcaro recebeu o ok para começar a delação premiada. A gente tem imagens, Chalders, ali da Penitenciária Federal, onde o Worcaro está recolhido por enquanto. Vamos dar uma olhadinha como é que está a movimentação por lá. A gente não sabe ao certo se essa transferência vai ser feita ainda hoje, mas a informação que a gente tem é que possivelmente sim, o Worcaro já passaria esta noite ali na Superintendência da Polícia Federal, que é onde o Bolsonaro ficou ali um tempo, e ele reclamou muito do barulho do ar-condicionado. Mas o Worcaro está num lugar tão ruim, que é um presídio federal totalmente isolado, frio, gelado, mofado, sei lá mais o quê, que ele não vai nem reclamar do barulho do ar-condicionado, vai achar até bom, possivelmente, que vai ter um ar-condicionado ali, né, Chalders? Porque a situação de um presídio que ele está é um presídio onde ficam ali as lideranças das facções criminosas. Então, certamente, a Polícia Federal vai ser ali um hotel 5 estrelas para o Worcaro poder trabalhar nessa delação premiada. É de mais fácil acesso para quem for visitá-lo também, né? Não tem tantas barreiras assim para você poder chegar até o preso. E os advogados certamente estão ali a todo momento acompanhando todo esse processo de delação premiada que o Worcaro iniciou, e vai contar uma história que vai pegar todos os poderes do país e que aconteceu aí nos últimos 2 anos, né? Esse caso do Banco Master, praticamente foi nos últimos 2 anos que o banco teve, né, esse impulso aí, que o banco ficou muito grande, e depois se descobriu que, na verdade, ele estava vendendo ali terreno no céu, porque ele não tinha como honrar, cobrir o que ele estava oferecendo ali para os seus clientes. E aí todo mundo ficou sabendo que, na verdade, o Daniel Worcaro montou uma rede muito grande de pessoas influentes que estavam ali exatamente para encobrir, né, qualquer uma das ilegalidades que ele cometeu, e que certamente ele vai ter agora que contar nessa delação premiada. Tem um ponto da delação que é também uma multa, né, Chalders, que o delator precisa pagar em troca dessa delação premiada, que geralmente se negocia. Já começou se negociando, ele já conseguiu sair de um presídio de segurança máxima para a Superintendência da Polícia Federal. Depois, um outro ponto que se negocia também é a soltura dele, né? Se ele vai fazer disponibilizar essas informações, entregar o que ele sabe, né? Para a justiça em troca da sua liberdade total, em troca de uma pena reduzida, né? O que a gente viu na Lava Jato era a pena reduzida, né? De ficar monitorado por tornozeleira eletrônica, em troca de uma multa que já se aposta que vai ser a maior multa já da história das delações que já foram feitas no Brasil. Tem uma curiosidade, viu, Chalders? Quem assinou a lei
que permitiu delações premiadas no Brasil foi a Dilma Rousseff. Né? Exatamente. Andresa, a gente recebeu informação aqui de que o Vorcaro já saiu, então, da Papuda, já está em deslocamento para o final da Asa Sul, justamente para a Superintendência da Polícia Federal. Até que, enfim, a Globo se pronunciou aí referente ao filho de Lula. Porque quando a Globo vem a tecer algumas críticas, seja lá com o que for, referente à esquerda, a Lula, pode ter certeza de uma coisa: é quando o cachorro já está morto. A Globo ela nunca é pioneira a fazer algo que venha beneficiar a direita. Foi assim com Moraes, talvez ali um pouco pioneira, porque não é a figura de Malu Gaspar, mas a gente sabe que está por trás disso, uma vez que eles mesmo que enalteceram Alexandre de Moraes e hoje eles estão chutando o cachorro morto. Agora não teve mais para onde correr, o Estadão soltou e a Globo foi obrigada agora a falar de Lulinha. Mas para a gente o que realmente importa é o desgaste que está acontecendo hoje no governo federal. E é mais uma etapa que vai fazer com que esse governo ele seja destruído, não volte nunca mais ao cenário brasileiro. Enquanto à delação premiada de Vorcaro, a gente percebe que está cada vez mais próximo. Eles estão costurando um acordo entre a Polícia Federal e a PGR, e aqui eu gostaria de deixar uma observação. Quanto à PGR, a gente sabe muito bem, na figura do Paulo Gonet, ele tem uma certa afinidade com o STF, sobretudo na figura de Alexandre de Moraes. Então, porque é bom estar todos presentes, Polícia Federal, PGR e Mendonça ali, porque aí tudo vai ser esclarecido, os pingos estarão nos is e muito provável deve ter uma ata de assinatura e aí não vai ter mais para onde correr, né? Então, Deus faz tudo certinho e eu já peço a vocês para vocês pegarem o seu balde de pipoca, seu refrigerante e acompanhar esse cinema aí de comédia que é o nosso Brasil. Mas Deus está no controle de tudo. Não se esqueça de se inscrever, o canal está crescendo, mas tem muito pouco inscrito. E se você se inscrever, se você deixar o seu like, vai ajudar esse canal a crescer e fortalecer ainda mais a direita. Um forte abraço, cruzado de direita na área. Até o próximo vídeo.